Olá pessoal, neste vídeo nós vamos fazer classificação de imagens de sensoriamento remoto utilizando o QGIS. Quando fizemos download da imagem, cada um fez da sua área de trabalho, havia duas possibilidades. Ou você baixava a imagem diretamente do repositório Earth Explorer, né? Então você deve ter, se você foi por essa opção, você baixou uma imagem, um arquivo único, descompactou este arquivo e após descompactar, você obteve uma lista de bandas como essas que eu estou mostrando aqui, né? De B1 até B11, porque nós fizemos download da imagem do Landsat 8, certo? Para fazer classificação de imagem, nós vamos utilizar as bandas de B2 a B7 somente, tá? Então, se você foi por essa alternativa, né, de download do Earth Explorer, tá? O que você vai fazer? Você vai adicionar ao projeto as bandas de B2 a B7. Você já deve ter feito o corte, né? Então, você deve ter uma pastinha em que está clipe LC8, B2, clipe LC8, B3. Você já deve ter feito o corte, feito a reprojeção para o hemisfério sul. Nós tínhamos feito tudo isso na parte de pré-processamento da imagem. Então, você vai pegar essa imagem que você já cortou, que você já reprojetou para o hemisfério sul, tá? Apenas as bandas de B2 a B7. Lembrando que no Landsat 8, B2, B3 e B4 são as bandas do visível correspondentes a azul, verde e vermelho. B5 é a banda do infravermelho próximo e B6 e B7 são as bandas do infravermelho médio, tá? Então, se você está trabalhando dessa forma, o que você vai fazer? Você vai adicionar essas bandas ao projeto, tá? Lembrando, as já cortadas, reprojetadas, bonitinho. Aqui eu estou pegando uma inteira, mas é só para mostrar, tá? Deixa ele carregar aqui. Então, você vai ter a sua imagem lá cortadinha, bonitinha. E você já deve ter feito uma composição colorida. Só que agora a gente vai fazer com o plugin. Se você fez direto pelo QGIS, agora nós vamos fazer de uma forma diferente com o plugin, certo? Então, como que nós vamos fazer essa composição colorida com o plugin nesse caso? Você já deve ter instalado o plugin Semi-Automatic, tá? Lembra que, se você não fez isso, você tem que ir lá em plugins, fazer a busca e instalar este plugin aqui, ó, Semi-Automatic Classification Plugin, tá? No meu já está instalado, não vou fazer isso. Ele gera um menu aqui, ó, SCP, tá? E para a gente trabalhar com a imagem em termos de classificação, a gente precisa dessa opção Band Set, ok? Então, aqui no Band Set, o que a gente tem que fazer? Nós temos uma lista de bandas simples. Por que banda simples? Porque cada banda aqui corresponde a uma faixa de comprimento de onda única, tá? E, inclusive, se a gente der 2 cliques numa banda dessa, ele vai abrir as propriedades dessa camada e vocês vão ver aqui que onde está Gray Band só tem uma banda, por isso que é uma banda simples. Cada uma delas é uma banda simples, tá? Então, lá no Band Set, a gente vai pedir para ele recarregar a lista. Vão aparecer aqui as bandas de B2 a B7. Você vai selecionar todas elas e pedir para adicionar ao Band Set. E aí, elas vão aparecer aqui embaixo, tá? Por fim, o que você precisa fazer? Você precisa dizer para ele que você está trabalhando com o Landsat 8. No meu caso aqui, ó, está selecionado, mas ele não carregou corretamente, não carregou diretamente os comprimentos de onda de cada banda, tá? Então, eu vou só modificar, eu mudo e mudo de novo. Olha aqui, ó, o que vai acontecer. Landsat 8. Observa que a lista, ó, é de B2 a B7, são as bandas que o plugin trabalha. Ó, agora que eu carreguei novamente, ó, ele colocou aqui o comprimento de onda em micrômetros, né? O centro da faixa de comprimento de onda para cada uma das bandas, tá? Só isso. Feito isso, não precisa nem clicar em Run. Você pode fechar aqui
e já escrever uma composição colorida aqui, por exemplo, 543. Demora um pouquinho, porque ele vai criar um arquivo aqui virtual. Tá? Então, observe, não se assuste, porque ele normalmente demora. Ah lá, ó. E aí, com isso, com esse arquivinho que ele cria aqui, a gente já consegue trabalhar em termos de classificação, tá? Eu sugiro que vocês façam o seguinte, ó. Peça para ocultar todas as camadas, depois deixa só essa visível, porque ele não fica redesenhando todas as camadas por baixo. E lembrando que aqui eu posso mudar, né? Eu posso, inclusive, colocar outras opções, ó, de composição colorida e ir alternando entre essas opções, tá? Ó, composição natural verdadeira, vão ficando aqui, ó. E aí eu posso ir simplesmente mudando para interpretar da forma que eu quiser. Tá? Então, desse ponto, a gente está pronto para iniciar a classificação. Agora, eu vou mostrar a segunda opção, tá? Que é o caso em que você fez o download da imagem. Vou até fechar meu projeto aqui. O caso em que você fez o download da imagem usando o Google Earth Engine, com aquele scriptzinho que eu passei. Tá? Se você fez isso, você vai ter um único arquivo que é multibanda. Deixa eu encontrar a minha imagem aqui. Então, ó, essa imagem aqui eu baixei com aquele script que vocês utilizaram. E aí, nesse caso, você tem uma camada só, que é multibanda. Se você der 2 cliques aqui, nas propriedades, ó, você vai ter a lista completa das bandas. Só que, novamente, a gente só quer trabalhar com as bandas de B2 a B7. Como que a gente vai fazer para separar essas bandas? O plugin tem uma função para isso. Então, aqui nós vamos novamente em SCP Band Set, tá? Você pede, agora eu tenho aqui, ó, multibanda, peço para fazer o refresh. E vai aparecer lá esse arquivo, essa camada que eu acabei de carregar, tá? Aparecem aqui todas aquelas bandas, eu não quero trabalhar com todas elas. Não dá para separar selecionando aqui. Por exemplo, eu não quero trabalhar com a banda B1, tá? Não dá para simplesmente selecionar B1 aqui e pedir para excluir, porque ele não vai conseguir fazer, ó. Vai dar uma mensagem de erro aqui dizendo que ele não pode remover, né, de uma imagem multibanda. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos em pré-processamento e vamos escolher a opção Split Raster Bands. Tá? Se não estiver aparecendo aqui direto, você dá um refresh e pede para ele salvar, pode ser com o prefixo split mesmo. Tá? E pede para executar, ele vai perguntar para você qual é a pasta que você quer salvar esses arquivos separados, tá? No meu caso aqui eu já processei para agilizar um pouquinho e olha aqui o que ele gerou, tá? Ó, ele gerou nessa pasta que eu indiquei todas as bandas separadinhas de B1 a B12 aqui, tá? Na verdade, as bandas são de B1 a B11, esse B12 é uma banda de qualidade aqui que ele não é exatamente informação, é mais para questões de qualidade da imagem, nuvem, enfim, outros dados e metadados que você pode utilizar. Enfim, feito isso, ele separou tudo, o que você vai fazer? Agora você pode remover do projeto aqui essa camada multibanda e aí você adiciona apenas as bandas de B2 a B7, ó. Que é o que a gente vai trabalhar, tá? Essas aqui já estão cortadas, né? Porque eu baixei com o Google Earth Engine. E aí você faz a mesma coisa, vai no SCP, Band Set, tá? Ó, eu não quero, isso aqui é o anterior ainda, tá? Então, eu vou pedir para limpar, ó, Reset. Limpei. Eu quero que apareça aqui agora, cada uma dessas imagens split é uma imagem single band, ou seja, banda única. Então, vou pedir para ele recarregar aqui, ó. Então, aqui, ó, B2 a B7, bonitinho. Vou selecionar todas, pedir para adicionar, tá? E lembra que aqui de cara, mesmo que esteja selecionado, ele não carrega os comprimentos de onda. Então, você tem que mexer, depois mexer de novo. Olha lá, agora fez. E fechou. Fechou, você
pode simplesmente colocar aqui, ó, 543. E aí ele vai gerar o arquivinho. Agora aqui, como meu arquivo está cortado, tá? Ele gera um arquivinho menor, tá bom? Aqui eu posso adicionar outras composições, como eu fiz no outro caso, e aí eu posso trabalhar normalmente. É com essa imagem, com essas bandas aqui, que a gente vai fazer a classificação, então. Um detalhe, aqui, nesse arquivo, eu ainda estou com as bandas originais e não fiz a reprojeção, mas lembra que você tem que ter feito, você já deve ter feito isso no arquivo lá na aula referente a pré-processamento, você deve ter feito a conversão para hemisfério sul, ó. Tá? Então, no meu caso aqui ainda não fiz, você deve fazer isso, eu não vou repetir o processo aqui agora, tá? Mas é importante que vocês façam isso, tá bom? E depois que fizer, ajeita aqui o sistema do projeto também, para que fique compatível com o hemisfério sul, tá? Não vou fazer aqui só para não alongar demais o vídeo. Bom, vamos iniciar então, vou voltar aqui para aquela composição mais tradicional, tá? Vamos iniciar o processo de classificação supervisionada com essa imagem, tá? Então, o que acontece? A gente vai pedir, se não estiver aparecendo aqui, como é o caso do meu, você tem que clicar com o botão direito em qualquer ícone aqui em cima, tá? E pedir para ele exibir aqui o layer, aqui ó, SCP Doc Panel, tá? Que é essa caixinha aqui que a gente utiliza para fazer a classificação. Vou até jogar ela para cá para ela ficar maior, que a gente vai utilizar bastante. Tá. Então a gente começa aqui, ó. No Home, a gente já especificou o band set lá por meio do menu mesmo. Vamos para Training Input. Lembra que os métodos supervisionados são aqueles que requerem uma fase de treinamento, de coleta de amostras, que é o que a gente vai fazer agora, tá certo? Então, ó, aqui a gente tem essa estrutura de tabela, tá? MC&D, CID, MC-Info, C-Info. O que é isso? MC é macroclasse e C é classe, né? Então, identificador da macroclasse, identificador da classe. Informação ou nome descritivo, né, da macroclasse e da classe. Como que a gente trabalha isso nesse plugin para fazer a classificação? Nós vamos utilizar essa ideia aqui, tá? Então, observem aqui. Nós vamos inicialmente fazer uma classificação bem simples, só com água, vegetação e solo exposto, tá? Então, nós vamos trabalhar, ó, com 3 amostras de água, tá? Esse número de 3 é muito pouco, tá, pessoal? Eu vou fazer com 3 aqui, novamente, só para não alongar o vídeo, mas para bons resultados de classificação, a gente precisa de um número de amostras bem maior que esse, dezenas, tá? Às vezes até centenas. Dezenas já fica bem razoável, 20, 30 amostras. Lembrando que cada amostra é um polígono, tem vários pixels, né? Então, algumas dezenas aí de amostras normalmente são adequadas, tá? Então, eu vou trabalhar com 3 classes. Eu quero obter 3 classes. O que isso é importante, assim? O que a gente deve pensar, então, num primeiro momento? Antes de começar um processo de classificação, eu preciso definir quais classes eu quero obter. E, para isso, eu preciso olhar para a minha imagem, tá? Interpretar a imagem. Por isso que a gente viu o tópico de interpretação de imagens antes do tópico de classificação. Então, interpretar a imagem, eu tenho que olhar para aquela imagem e ver. Tem praia ali? Então eu preciso de uma classe praia. Tem dunas? Eu preciso de uma classe dunas. Tem mangue? Eu preciso de uma classe mangue. Tá? Então, o que você observar na imagem, tá? Precisa resultar, né? Precisa entrar na lista de classes que você quer obter. Ok? Então, aqui a gente vai começar com água, vegetação e solo exposto. Observe que o MC&D, ou macroclasse aqui, tem a ver, é uma numeração sequencial, mas ele é igual para a mesma classe, né? Então, tudo que a água é MC
é macroclasse 1, tudo que é vegetação é macroclasse 2, tudo que é solo exposto é macroclasse 3. E o C e D, que é da classe, é contínuo, ó, tá? É uma numeração sequencial aqui, que ele vai gerando automaticamente, tá? O MCINF e o CINFO aqui eu deixei igual. Se você quiser particularizar, você pode particularizar, por exemplo, água da amostra do Igapó, água da amostra do Tibagi, água de um lago qualquer, enfim. Você pode colocar uma descrição mais específica que ajuda você a identificar onde você pegou aquela amostra. Mas não é necessário, tá? Então, nós vamos trabalhar dessa forma aqui. Então, eu vou começar preenchendo, tá? Com essa primeira linha aqui de dados de uma classe água, tá? Então, observa aqui que já tá 1 e 1 para o MC e para o C. Eu só vou colocar aqui a água sem acento, tá? Melhor, água sem acento. E antes de salvar, antes de fazer a coleta de amostras efetivamente, é importante que a gente crie aqui, ó. Eu já estava esquecendo e não pode esquecer isso. Criar um arquivo para ele salvar essas amostras, tá? Então, a gente tem que vir aqui, ó, criar um novo arquivo de treinamento. Então, vou clicar, ele vai me perguntar onde é que eu quero salvar, então, vou salvar aqui nessa pasta onde estão as minhas imagens, vou chamar de treinamento e pedir para salvar. Ele demora um pouquinho, às vezes, para criar o arquivo aqui, embora seja um arquivo novo, mas... Olha lá, ó. Observa que agora já tem um arquivo aqui associado. Então, beleza. Já coloquei os dados da minha classe, basta agora que eu indique para ele qual vai ser a minha amostra de treinamento para esse MCID aqui, tá? Como é que eu vou fazer isso? Então, se você está vendo essa... Deixa eu diminuir a minha barra aqui, que tem muita coisa que eu não estou usando. Tá, já melhorou. Então, ó, a minha barra do SCP tá aqui. Vou tirar essa raster aqui também para facilitar. Ok. Então, vocês devem estar vendo essa barra de ferramentas, tá? Então, eu sempre utilizo esse ícone aqui, essa opção, Create a ROI Polygon, tá? Criar um polígono, né? ROI é Region of Interest, região de interesse, tá? Então, a gente vai utilizar essa opção para poder criar os polígonos. Eu quero criar um polígono de água, tá? Então, vou criar um primeiro polígono de água aqui. Lembra sempre de dar zoom. Por quê? Porque você não deve, ao criar o polígono, correr o risco de pegar um pixel de borda, tá? Um pixel de borda pode trazer muitos problemas na sua classificação, porque ele não é um pixel puro de água, ele está na transição aqui, ele é meio água, meio solo, ou ele é meio água, meio vegetação, então pode haver problemas. Não pegue um pixel de borda, pegue um pixel do meio da classe que você está mostrando. Então, ó, botão esquerdo do mouse, você vai clicando nos vértices, ó. Cada vez que você dá um clique, ele vai colocando um vértice do polígono. Você desenha o polígono com a forma que você quiser. Quando você vai fechar o polígono, você clica com o botão direito do mouse e ele fecha. Ó, e aí ficou com a cor. Feito isso, tua amostra está pronta. Basta vir aqui, ó, e pedir para salvar para o arquivo de treinamento. Então, vou clicar. Se deu tudo certo, vai aparecer aqui, ó, o teu polígono, tá? Na lista de amostras, beleza? Na lista de camadas aqui, depois a gente pode visualizar separadamente esses polígonos. Bom, vou pegar mais 2 amostras de água para seguir o que eu planejei ali na minha tabela. Tá? O que você vai observar? Você vai observar que ele mudou. Vou pegar agora num outro ponto aqui do rio, tá? Quando a gente tem mais de um corpo d'água na área, é até interessante pegar em corpos d'água diferentes, tá? Nesse trechinho que eu tenho aqui, acho que o principal é o rio mesmo. Mas, ó, aqui eu já tô com uma água
Observa que vai mudando a tonalidade, né? Então, aqui eu já tenho mais sedimentos. Olha só como muda a tonalidade da água. Então, eu vou pegar nessa parte em que eu tenho uma tonalidade diferenciada, tá? Ele mudou o CID para 2, porque é a minha segunda amostra. E é isso mesmo que tinha que acontecer. Agora, eu vou fazer a segunda linha aqui. O CID é 2, tá? E o resto é igual estava antes. Então, vou desenhar a minha amostra. Clica lá no ícone para desenhar, né? Você fica com essa cruzinha. Opa! Vamos começar de novo. Se dá algum problema, tá? Você clica com o botão direito e começa novamente, ó. Ah lá, botão direito, salvou. Tá? Então, aqui a minha amostra de número 2 de água, tá? E vou pegar ainda uma terceira aqui bem na mudança, ó. Aqui a gente tem uma área bem de transição das características da água. Vou pegar uma terceira amostra aqui, tá? Observe sempre tomando cuidado de não pegar pixels de borda. Fechou. Tenho as 3 amostras de água. Ok. Se você quiser visualizar melhor as amostras, você pode vir aqui na lista de camadas e mudar a cor para ficar mais fácil de ver, né? A primeira nem dava para ver lá porque estava preto em cima do fundo preto. Então, vou colocar um branco aqui. Olha lá, tá? É importante que eu não pegue amostras sobrepostas, né? Não faz muito sentido eu pegar a amostra num local que eu já peguei antes. Tá? Então, estão aqui as minhas 3 amostras. Agora, eu vou mudar a classe. Agora, eu vou para a classe vegetação. Ó. Então, agora eu tenho que me lembrar de modificar o MCID na mão lá, porque ele não vai mudar sozinho, tá? O CID ele vai mudando sozinho, vai colocando um valor cada vez mais um. O MCID não. Então, agora eu vou pegar amostras de vegetação. Ó. Então, eu vou vir aqui, mudar para 2 e colocar no info vegetação ou vegetacão, né? Que eu não vou usar cedilha nem tio. E vou posicionar, vou coletar uma amostra de vegetação, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai procurar áreas de vegetação em que a gente tenha uma textura mais rugosa, como esse exemplo que está aqui, uma vegetação mais densa, tá? Por quê? Porque depois eu vou continuar trabalhando com essa imagem e usar a classe agrícola também. E essas áreas mais lisinhas, né, de textura lisa, são áreas agrícolas, tá? Então, eu não quero área agrícola, eu quero área de vegetação rugosa. Então, eu vou desenhar lá. Aqui eu tenho uma amostra de vegetação. Vou aqui para uma nova área, desenho de novo. Quando eu estou na mesma classe, ó, observa que eu não preciso mexer aqui nessas informações, tá? Eu só mexo quando eu quero mudar para uma nova classe. Uma segunda amostra aqui. Salvou. E vou pegar uma outra areazinha aqui de vegetação. Ó, isso aqui tem bem cara de reserva legal, né, da propriedade, ó, tá? Então, a área agrícola aqui já é uma área de vegetação densa. Salvou. Terminei a classe vegetação, vou para a minha nova classe solo exposto, tá? Então, vamos lá, solo exposto agora tem as cores de rosa, roxo, lilás, tá? Observa que vai aparecer, ó. Aqui aparecem áreas roxas, tá? E aqui para cima já aparecem áreas rosadas, tá? Isso depende do teor de umidade, por exemplo, do solo. Se o solo está mais irrigado, ele vai aparecer mais escuro, mais roxo. Então, eu vou mudar aqui para 3, porque agora eu vou trabalhar com solo exposto. E solo exposto.
e vou coletar as amostras. Vou fazer um pouquinho mais rápido dessa vez, tá? Salvou. Solo exposto, amostra número 1. Vou pegar roxo também, para ter uma diversidade maior aqui de cores. E aqui tem ainda uma outra amostra, ó. Ok. 3 amostras de solo exposto. Com isso, eu já poderia começar. Vamos lembrar de salvar o projeto, importante, né? Sempre. Classificação supervisionada Paranapanema. Projeto. Ok, sempre bom salvar tudo, tá? Com isso, eu já posso, inclusive, executar uma primeira classificação. Tenho 3 classes aqui, como eu disse, esse número de amostras é pequeno, mas vamos executar só para vocês verem como é que é o processo, tá? Para executar, a gente sai aqui dessa aba de assinatura e vamos para a aba macroclasse. Nessa aba macroclasse é importante que eu mude as cores, porque essas cores aqui vão ser as utilizadas no mapa temático resultante, tá? Então, eu vou colocar a água, dá 2 cliques aqui, ó. Vou colocar a água em azul, vegetação vou colocar em verde e solo exposto vou colocar aqui num tom de bege, um marronzinho. Tá, isso aqui é o que ele vai gerar no meu mapa final, então. Esse Roy Options não preciso trabalhar com ele agora. Ó, então aqui estou na aba treinamento, vou para a aba classificação, tá? Aqui é importante deixar para ele usar o MCID na classificação, tá? E aqui a gente tem os algoritmos, ó, que a gente viu lá na aula teórica. Distância mínima ou distância euclidiana, o Maximum Likelihood, que é o MaxVer, e o Spectral Angle Mapping, que é o mapeamento por ângulo espectral, que a gente normalmente chama de SAM, S-A-M, tá? Vou deixar o mínima distância inicialmente, tá? E a gente tem também uma opção aqui, ó. Se eu marcar LCS, na verdade ele vai ignorar isso aqui e vai aplicar o método do paralelepípedo, aquele que trabalha com mínimos e máximos, tá? Então, vou fazer primeiro pelo paralelepípedo para vocês verem. Vou deixar aqui pelo paralelepípedo, aqui eu não preciso trabalhar com essas opções e vou pedir para ele executar. Ele vai perguntar o nome do arquivo resultante, então vou chamar aqui de... Deixa eu só colocar na outra pasta, que é a pasta de classificação, para eu não me perder aqui nos arquivos, tá? Eu vou colocar LCS, 3 classes, só para eu lembrar, porque depois eu vou trabalhar com mais classes, tá? Cliquei ali em salvar, agora ele vai processar, então ele vai dar uma congeladinha aqui na imagem enquanto ele está processando a classificação. Vamos aguardar o resultado. Aqui, pessoal, é muito importante nós trabalharmos com a imagem cortada, né? Só com a região de interesse. Porque se eu pedisse para classificar aquela cena inteirinha, por exemplo, de uma imagem Landsat, ia demorar muito tempo, tá? E quando a gente está trabalhando com uma imagem de alta resolução, demora mais tempo ainda. Ó, nem foi tanto tempo assim. Gerou aqui o resultado. Então, o que a gente observa nesse resultado? Tá? A gente observa que... Deixa eu só ocultar aqui. Treinamento eu posso deixar. E o meu Virtual Band 7. A gente observa uma área grande com a cor preta, que é não classificado, tá? Porque o método paralelepípedo é assim. Ele gera em regiões que você não definiu uma amostra específica para aqueles valores de pixel, ele não vai conseguir classificar. Então, esse é
Essa é a limitação desse método. Olha, nem a água ele conseguiu classificar de forma contínua, tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou desmarcar o LCS, eu não quero mais paralelepípedo, eu quero usar o mínima distância que está aqui e vou marcar algoritmo, tá? Quando eu marco o algoritmo, ele vai considerar o que eu especifiquei aqui na parte do algoritmo. Vou executar de novo. Então, agora eu vou chamar de MinDist, ainda 3 classes. Vou pedir para executar novamente. E aí, vamos aguardar o resultado. Vocês vão ver que vai ser bem diferente em relação ao resultado do paralelepípedo, que é a opção LCS. Está processando. Olha lá, já gerou. Olha só. Que belezinha, não? Agora eu tenho um mapa temático razoável. Tudo bem que são só 3 classes, é o nosso primeiro mapa temático, mas olha só, o reservatório ficou totalmente definido, tá? E aí a gente pode, normalmente a gente avalia assim, ó, a gente visualiza a imagem por baixo, e aí você faz assim, ó, você visualiza o que ele colocou como cada classe, vai dando zoom e vai analisando o resultado. Isso é avaliação visual, né, claro. Tá? Então, por exemplo, aqui onde é a área urbana, ele não colocou área urbana porque eu não defini a área urbana na amostragem, ele colocou como solo exposto. Mas, ó, isso aqui é um corpo d'água, né? Eu não tinha coletado a amostra aqui, eu tinha coletado só no rio principal, no rio Paranapanema, e ele conseguiu definir que é água. Tá? Então, esse já é um primeiro resultado bem interessante. Tá? Antes de executar os próximos algoritmos, eu vou coletar amostras de mais 2 classes. Eu vou incluir a agricultura e a área urbana. Então, vamos lá, vou fazer isso um pouquinho mais rápido agora que vocês já entenderam o processo. Tá? Então, eu vou voltar aqui na minha aba do SCP-Doc, vou voltar para a aba treinamento. Tá? Lista de ROIs. Vou colocar 4 para agricultura. E vou coletar 3 amostrinhas de cada aqui, só para de novo para agilizar o vídeo. Eu vou considerar a área agrícola como essas áreas que estão em verde, áreas agrícolas plantadas, né? Mas bem lisas, bem homogêneas, tá? Porque a área agrícola normalmente tem uma textura lisa. Então, uma primeira amostra aqui. Lembra de salvar cada amostra, né? Porque se você não salvar, se você já desenhar outra em seguida, tá? Você perde a anterior. Então, por exemplo, ó, digamos que eu pegue uma aqui, peguei a amostra errada, por exemplo. Ó, peguei aqui, desenhei, puxa, não era aqui que eu queria desenhar, né? Misturei áreas que não estão homogêneas aqui. Então, basta eu não salvar. Se eu não salvar esse polígono aqui, eu simplesmente desenho em outra área e ele despreza o anterior, ó. Tá? Então, se eu não salvei, eu simplesmente desenho em outra área. E se eu salvei errado, não quero mais. Seleciona a linha da amostra que você salvou, tá? Normalmente, inclusive, se você der... Opa, desmarquei tudo aqui. Bom sempre deixar as amostras visíveis, né? Você pode selecionar, tá, a linha que você vai trabalhar e pedir para apagar, ó, tá? Se você desenhou errado. Tá, então eu já tenho 2 amostras de agricultura aqui, vou pegar mais uma. Agricultura. Salvei. Beleza. Agora eu vou passar para a última, que é de área urbana. Então, MCID 5 agora. 5. Área urbana.
e vou lá coletar algumas amostras de área urbana aqui. A gente tem uma área urbana aqui, outra aqui. Então, na tua área de trabalho, você vai identificar aí onde você tem o padrão de área urbana. Você já tem que estar bom em interpretação de imagem para fazer isso. Ok. Deixa eu pegar uma outra área aqui. Que não tem municípios muito grandes. A área urbana é naturalmente heterogênea, vocês vão ver que isso vai gerar um problema em termos de classificação. Tá? Uma certa confusão de área urbana com solo, por exemplo, porque é tudo meio roxo, né? Tem cores parecidas. Aqui tem uma outra cidadezinha, vou pegar aqui também. Fechou, salvou. Tá? Digamos que, puxa, eu peguei uma amostra a menos de uma determinada classe, queria pegar mais uma amostra de água, por exemplo. Como é que eu faço? Você pode, sem problema nenhum, é só vir aqui e voltando, ó. Eu quero água. Bota novamente, aqui eu não preciso mudar e muda aqui, né? No CINFO tem que mudar na mão. E aí vai lá, desenha sua amostra de água e salva. Só cuidado, né? Toda vez que você mexe no MCID aqui, cuidado para não misturar as classes. Se você misturar muito, depois você vai ter que conferir um por um, ou às vezes até começar o treinamento novamente. Tá? Na lista de macroclasses, já terminei minhas 15 amostras. Na lista de macroclasses, vou ajeitar aqui a cor da agricultura, vou colocar um amarelinho aqui. E área urbana, vou deixar esse rosa mesmo, que é uma cor padrão do IBGE, tá? Classificação, aqui eu nem... Bom, vamos lá, vamos aplicar o LCS novamente. Só para vocês verem o que muda, vou salvar aqui. E pedir para executar. Então, agora é LCS com 5 classes. Pedir para executar, vamos aguardar. Como eu disse, se a imagem tem alta resolução, tá? Aqui a gente tá, né? Landsat tem 30 metros de resolução espacial, o pixel. Mas se você trabalha com uma imagem de 5 metros, já começa a ficar bem difícil se você está com uma área grande. Fica bem lento esse processo, tá? Esse plugin não é bom para imagens grandes. Aí tem outros plugins do QGIS que são mais interessantes, tá? Ó, o LCS, então, ainda continua gerando uma boa parte da imagem como área não classificada, mas diminuiu em relação ao que a gente... Isso foi com 3 classes, agora com 5 classes. Diminuiu, né? A área não classificada, mas ainda existe, tá? Vamos executar os outros métodos. Então, agora eu vou mudar aqui para algoritmo e executar o mínima distância com 5 classes. Então, vamos lá. Mindist, 5 classes. Aqui eu vou tentar só diminuir, ó, só para a gente ver aqui que ele vai correndo a barrinha de progresso. Executar. Ó, a gente pode deixar assim que você vai vendo como é que está o progresso da classificação. Aqui, como o recorte é pequeno, né, ele não demora tanto tempo. Tá? Pessoal, depois de aplicar, né, esses métodos, agora eu vou executar com os 3, o próximo passo é fazer primeiro uma análise visual. Olha aqui o que ele gerou, né? Então, se a gente comparar com a imagem, né, vocês vão ver que não vai haver alguns probleminhas, tá? Não fica perfeito, principalmente porque a gente pegou muito poucas amostras e porque nenhum método é perfeito exatamente, mas conforme você aumenta o número de amostras, você reduz a margem de erro. O que eu quero mostrar para vocês? Ó,
Tem algumas áreas aqui que ele colocou rosa, que é área urbana, mas que não são área urbana, são solo, tá? E isso é algo meio esperado, porque a área urbana é uma classe inerentemente heterogênea. Ó, então ele acabou misturando, ele coloca um pouco de solo na área urbana e área urbana onde é solo. Isso é normalmente esperado. Em relação à agricultura, vamos comparar esse pedacinho aqui, por exemplo. Aqui é vegetação, aqui é agricultura, vamos ver. Ó, aqui ele separou um pouquinho melhor o que é vegetação e o que é agricultura. Mas é lógico que a gente tem que avaliar isso com mais cuidado, tá? Ó, aqui ele já errou, ó. Aqui ele colocou vegetação e aqui não é vegetação densa, tá? Isso a gente minimiza esse erro pegando uma quantidade grande de amostras. E também tem toda uma parte de avaliação de exatidão de resultado que a gente vai ver mais para frente, tá? Vou executar os outros dois algoritmos só para a gente ter o mesmo resultado. Então, para mudar, né, basta que eu mude aqui o algoritmo e peça para executar novamente, tá? Vou colocar aqui, então, maxver 5 classes. Tá lá executando. Vocês vão ver que haverão algumas diferenças em relação aos resultados de um algoritmo para outro. Depois a gente vai aprender também como analisar qual dos algoritmos gerou o melhor resultado em função de métricas numéricas, tá? Por mais que a gente faça avaliação avaliação qualitativa, avaliação visual, é importante que a gente faça avaliação por métricas para a gente ter um parâmetro objetivo de avaliação de resultados. Esse daqui está demorando mais, agora deu um salto aí no processamento. Observe que o comecinho dele é um pouquinho mais lento, né? Maxver lembra que é o método probabilístico, aquele que baseia-se na distribuição normal de probabilidade, certo? Tá lá, concluindo, ok. Gerou o resultado. Ó, a gente vê um problema de cara aqui, né? O que aconteceu? Ele colocou a área urbana praticamente na imagem inteira. E a gente sabe que não é, tá? O maxver normalmente é um método que traz resultados muito bons, mas essa implementação do plugin SCP, quando a gente pega poucas amostras, não dá bons resultados, tá? Não dá bons resultados mesmo. Então, a gente precisa pegar um número maior de amostras para ele ter um desempenho melhor. Vou para o último algoritmo, o SAM. Vou baixar um pouquinho aqui. Então, vou chamar de SAM 5 classes. Então, esse é o último que a gente vai executar. Ó, ele é um pouquinho mais rápido. Ah lá, finalizou. Já gerou um resultado mais condizente do que o maxver. Se a gente comparar, por exemplo, com o mínima distância, ó, o mínima distância colocou mais área agrícola, né, do que o SAM. Mas é bem provável que o mínima distância esteja mais certo aqui em termos de resultado. A gente pode fazer uma análise visual comparando com a imagem. Então, ó, colocar a imagem embaixo, tirar o mínima distância. Aqui, ó, o SAM, por exemplo, ó, algumas áreas aqui, ó, por exemplo, essa área aqui, ele colocou área de vegetação densa e não é, tá? Se eu olhar para o mínima distância, também errou nesse pedacinho. Então, observa que ambos têm os seus erros aqui, principalmente em função do número de amostras que a gente coletou.
Bom, o objetivo deste vídeo era esse, mostrar para vocês o processo de classificação com métodos supervisionados no QGIS, utilizando o plugin Semi-Automatic. Em próximas aulas a gente vai prosseguir com essas análises, ok? Então, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui. É importante, então, vocês observarem que vocês devem conhecer a área, né, interpretar as classes que vocês têm para conseguir definir bem a amostragem, ok? Bons estudos!